Spoilers do capítulo 266 de Jujutsu Kaisen oficial, vem comigo. O capítulo basicamente começa com Yuji Itadori ouvindo as vozes do Megumi. O Megumi basicamente tá dizendo que ele queria criar um mundo onde a Tsumiki, ou seja, a sua irmã, não vivesse a injustiça atual que rola no planeta. Ou seja, ele queria criar um mundo melhor pra sua irmã. Infelizmente acabou caindo nas garras do Kenjaku. Abre aspas pro Megumi. Mesmo que eu não pudesse criar um mundo assim, eu queria manter aquela vida frágil da minha irmã pelo menos enquanto eu estivesse vivo e ela estivesse em minha vista. Ainda falando sobre o mundo dos seus sonhos, ele continua. Comer refeições que eram feitas de hábitos, assistir a roupa lavada ao sol, caminhar lado a lado com uma pessoa como você, Itadori, e ver a Tsumiki partir em uma vida normal. Tudo que o Megumi queria pensar é que naqueles momentos ele estaria feliz. Megumi tenta terminar a conversa dizendo que agora tá tudo bem, porém, só que o Yuji acabou explicando como ele finalmente começou a entender as escolhas das pessoas, e também que ele tem que encarar as duras realidades inevitáveis, e é por isso que ele não pode dizer pro Megumi pra ele viver agora. Basicamente, se você não entendeu, é como se o Itadori tivesse entendido a frustração do Megumi ao perder a sua irmã, e não tem como ele falar pro Megumi querer viver no momento atual do mundo, e no momento atual em que a sua irmã não tá mais presente. Assim como o Itadori começou a entender os sentimentos das outras pessoas, ele também entendeu os sentimentos de tristeza profunda que o Megumi tá sentindo, e é justamente por causa disso que nesse momento ele não pode dizer pro Megumi viver. Basicamente, tudo isso tava rolando fora da realidade, só que agora voltando pro campo de batalha, o Sukuna utiliza sua sexta Oka de Vime pra tentar conter a expansão de domínio do Itadori, e eu já fiz um vídeo esses dias sobre a sexta Oka de Vime, peguei o timing perfeito, hein? Corre lá pra ver. Sukuna basicamente diz que não pode utilizar o método de Gojo de redefinir a sua energia amaldiçoada queimada usando energia amaldiçoada reversa, justamente porque isso é muito arriscado pra ele. E por que isso é muito arriscado pra ele? Justamente porque o seu cérebro ainda está sentindo os danos da expansão de domínio do Satoru Gojo. E presta atenção, basicamente o narrador explica que a sexta Oka de Vime é um pouco mais fraca em saída de energia amaldiçoada em comparação a domínios reais. Porém, quando você mantém os sinais de mão juntos, ele compensa a saída que faltaria e continua a lutar sem ser sobrecarregado pelo domínio do oponente. Ou seja, basicamente o básico de uma técnica anti-domínio. Itadori e Sukuna então começam a trocar golpes incansavelmente, socos na cara, na barriga, na perna e tudo que tem direito. Literalmente 1 versus 1 entre Yuji, Itadori e Sukuna. O Sukuna então diz pra ele mesmo que ele ficou muito chocado e surpreso com o nível de raiva que ele ficou após ser menosprezado pelo Itadori lá no final do capítulo 265. Rei das Maldições então diz o seguinte: para mostrar sua pena pra mim, eu não posso querer fazer com que todos os humanos, além de você, espiem o que você fez. É claro que isso é uma tradução por cima do Miyamura. Quando sair o capítulo oficial com a tradução brasileira, a gente conversa mais sobre essa frase. E aí que de repente a gente tem uma cena incrível. Vemos o Megumi criança lá naquele beco que ele encontrou pela primeira vez na sua vida o Satoru Gojo, e faz a mesma pergunta que ele fez pro Gojo, só que agora pro Itadori. Quem é você? E o Itadori simplesmente responde: bem, vai ser triste sem você, Fushiguro. Não é possível que ele vai sacrificar o Megumi. Só que assim, no mesmo instante que a gente sai dessa cena do Megumi criança, a perna do Sukuna afunda em um emaranhado de sombras. Exatamente, o Megumi começou a revidar. Vocês não têm noção o tempo que eu esperei pra isso acontecer. O Megumi finalmente tá de volta e talvez mais forte do que antes. Logo depois que a gente tem uma curta visão do Megumi criança, a perna do Sukuna afunda em um emaranhado de sombras. Consequentemente, o Sukuna já percebe: tá, ferrou, o garoto reviveu. E o que o Rei das Maldições pensa é exatamente isso. A alma de Megumi Fushiguro, que eu havia submergido com o banho, voltou à vida por causa dos desmantelares daquele pirralho. Então tá lá, realmente funcionou. Os desmantelares do Itadori afetando o reino entre as duas almas funcionou. Sukuna também cita que quando o Mahoraga foi destruído, a técnica das 10 sombras acabou ficando inútil pra ele. Itadori então aproveita a brecha pra encaixar um soco em cheio no rosto do Rei das Maldições, e ele dá um sorrisinho de canto, percebendo que o Megumi começou a revidar. Então é basicamente isso. O Itadori percebeu e entendeu os sentimentos de tristeza do Megumi e não fez absolutamente nada. Porém, o próprio Megumi percebeu que estava na hora dele voltar. O Rei das Maldições e o Itadori então trocam socos e 2 socos acabam se colidindo. Sukuna acaba perdendo esse impacto entre os 2 socos, e enquanto isso acontece, ele tenta utilizar novamente a sexta Oka de Vime justamente para se proteger dos golpes do Itadori. Só que o Rei das Maldições então percebe que utilizar a energia amaldiçoada reversa para tentar se curar é literalmente inútil contra os golpes do Itadori que estão afetando a sua alma. E assim, a sexta Oka de Vime vai quebrar. Que instantaneamente depois disso, cortes acabam voando pelo ar. A ferramenta amaldiçoada, ou seja, a manopla que o Itadori tinha nos seus braços, é completamente quebrada. Yuji então percebe que o Sukuna acabou utilizando a mesma técnica do Satoru Gojo de reiniciar a sua técnica amaldiçoada
queimada. Depois que o Sukuna percebe que a ferramenta amaldiçoada do Itadori foi quebrada, ele faz o seu selo de mão para expandir novamente o seu domínio, mas ele fica completamente chocado porque o Yuji Itadori foi mais rápido que ele e conseguiu expandir o seu domínio primeiro que o Sukuna. Tô pirando. Isso é completamente fenomenal. O semblante no rosto do Itadori é indescritível. Depois que o Sukuna ficou completamente surpreendido por causa da expansão de domínio do Itadori ter sido aberta mais rápida que a dele, a cena corta. Tem um breve corte nesse clímax. A gente é levado para um lugar misterioso e dentro desse lugar misterioso, um galpão alto rodeado de escadarias. Lá no topo tem um dedo do Sukuna amarrado por cordas. E a gente não sabe aonde isso tá, quem tá em posse dele ou quem colocou ele lá. Com esse dedo sobrando, perdido em algum lugar, a gente tem uma teoria pra volta de um personagem que tava basicamente confirmado que já tinha ido de arrasta. Se vocês sabem que personagem é esse, comenta aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou, não sei a hora que está vendo esse vídeo, mas a gente ainda não tem a confirmação se vai ter ou não o capítulo na próxima semana. Assim que tiver informação, eu trago pra vocês.